Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Sim, quando você assiste a um filme, você pode até tentar dizer que não, mas você tem uma expectativa. E geralmente ela é de que o filme termine bem. Porque imagina você lá e bota um filme, você tá gostando pra caramba dele. Tá uma alegria imensa. E chega o final e é ruim. Você até pode falar, mas o que importa é a jornada. Mas não, né? A verdade é que se o final for ruim, é bem provável que você só lembre disso. Afinal de contas, você ficou ali às vezes 2 horas, 3 horas para no fim das contas receber algo que de certa maneira é aquele último gostinho, entendeu? Que vai ficar na sua boca e ele não foi bom. E é isso que nós vamos ver hoje aqui no canal Piuí, 5 filmes bons com finais muito ruins. A gente gosta das nossas experiências com finais felizes. E o nosso final feliz é ter um like seu aqui nesse vídeo. Então você pode fazer isso pela gente, por favor? O canal Piuí é um canal democrático. Tem um campo dos comentários aqui para você poder colocar tudo que está errado num vídeo, falar que a gente errou a opinião sobre um filme, que a gente falou mal de uma coisa que não é ruim e tal. E muitas vezes vocês vão ter razão. Aliás, porque, que nem diz aquela frase, né? O cliente tem sempre razão. Mas vocês não podem jamais negar uma afirmação que eu vou fazer agora mesmo. Esse é o melhor mês para adquirir um Insider. Tem razão. Sabe por quê? Porque esse é o mês do cliente Insider. E o cliente tem sempre razão. Tu é cliente da Insider, tu tem razão. O cara que comenta aqui embaixo é cliente do Piuí, então ele tem razão. Menos que ele discorde do que eu disse. Isso ele não pode discordar porque no mês do cliente Insider o site está lotado de descontos que, somados ao nosso cupom aqui, que te dá 15% de desconto, pode fazer com que a sua compra tenha até 50% off. Mas isso é metade do preço. Metade do preço! E você já tá careca de saber que a Insider tem a Tech T-shirt, a camiseta tecnológica que é boa pra você usar na academia, pra você usar no seu dia a dia e tal, mas assim, a Insider não vive só de Tech T-shirt não, tá? Tem essa aqui, por exemplo, que é a Core T-shirt, que ela tem um tecido um pouco mais grosso. Pra mim, ele veste muito melhor no corpo, ele desenha o shape e me deixa elegante. Ele é mais encorpado. Mas além disso, você sabe, a Insider tem calça, a Insider tem meia. Esses dias eu postei um story que eu tinha esquecido a minha cueca suja na pia de casa. E aí, sabe o que as pessoas comentaram? Nossa, é uma cueca da Insider, então eles usam mesmo. É óbvio que a gente usa! A minha bunda fica empinadinha usando uma dessa. E como a gente falou, setembro, mês do cliente, cupom especial aqui do Piuí de 15% de desconto. Você pode usar esse cupom e junto com os descontos do site receber até 50% off na sua compra. Se você não é cliente Insider, você tem curiosidade de conhecer, então agora é a hora certa. Se você é cliente Insider e você tem razão de ser, agora você pode aproveitar e repor o seu estoque, entendeu? E se você não acredita, é só você confiar em mim e no Léo, que somos clientes Insider, e cliente tem sempre razão. A franquia Extermínio é conhecida por ter popularizado o zumbi maratonista, o zumbi corredor, aquele zumbi sangue no zóio que não tá nem aí para nada, que você com certeza jamais conseguiria escapar. E depois de 2 filmes que marcaram época, finalmente essa saga voltou com Extermínio 3, ou 28 anos depois, nome original, que é muito melhor a essa criação de título brasileira, que meio que estraga a premissa, né? Justamente porque o primeiro filme se passa 28 dias após o apocalipse zumbi, o segundo 28 semanas depois e esse 28 anos depois do ocorrido. E onde é que tá o 28 meses depois? Esse aí vai ser lançado mais pra frente. O fato é que essa lista aqui foi criada por conta desse filme, já que aqui a gente acompanha a jornada do Spike. Porcaria, né, Spike? Um garoto que vive numa comunidade ali, um pouco do que remanesceu da Grã-Bretanha em meio a esse apocalipse que já tomou conta do mundo inteiro. Esse pessoal vive ali meio recluso, como se fosse realmente uma população com novas crenças, com novos hábitos de vida. E o Spike mora ali com seu pai e sua mãe, que tem uma doença muito grave.
E é curioso, né? Porque ao decorrer do filme a gente entende que o mundo ao redor da Grã-Bretanha conseguiu continuar. Mas a Grã-Bretanha é como se fosse uma grande área de quarentena. Então as pessoas não podem sair de lá, ao passo que ninguém pode entrar. Então fica naquela cisão e todo mundo que tá lá dentro tem que sobreviver das maneiras mais absurdas possíveis. E a gente é obrigado a ver isso aqui em várias cenas, em certos momentos onde eles têm que se defender com arcos e flechas. E onde o Danny Boyle pirou o cabeção com vários iPhones, né? O Spike vive nessa vila onde teoricamente ele tá seguro, mas a mãe dele tá cada vez pior e chega um momento em que ele decide sair do local para procurar uma cura para ela, já que existe aí o boato de que um médico está em uma região onde ele conseguiria chegar. Obviamente que para isso ele vai ter que enfrentar muitos perigos e muitos desses infectados que estão espalhados por todo o local. E muitos perigos grandes, perigos grandiosos, como o zumbi ticudo, que aparece aqui, esfrega na nossa cara sua maldade o tempo inteiro. É a maior putaria! Fato é que, spoiler, né, afinal a gente tá falando de finais aqui, o Spike não consegue salvar a mãe dele. Um médico, ele encontra tudo mais, mas o médico comenta assim, olha, não tem o que fazer com a tua mãe, a gente não tem remédio suficiente, ela tá numa doença degenerativa, ela não vai muito longe e essa mulher decide que então quer encerrar a sua vida. Então a gente tem uma cena muito poética do menino se despedindo da mãe dele. É uma cena que eu acho muito bonita, muita gente acha que não tem muito a ver com o filme, mas que eu curti bastante. E assim o Spike acaba indo embora daquele local sem ter conseguido salvar a mãe dele, mas passou por essa experiência engrandecedora, né? Love you, Mom. Não à toa, ele decide que não vai voltar para aquela vila. Agora o Spike vai viver fora dali. Ele quer descobrir o que existe além daquele vilarejo no continente. E é justamente aí, quando ele tá tentando sobreviver sozinho, quando ele precisa encarar essa jornada, que a gente tem um dos, se não o final mais bizarro e inesperado que eu já assisti num filme. Porque o Spike acaba sendo perseguido pelos infectados, e a gente já viu isso acontecer em outros filmes dessa franquia. A trilha vai subir, vai mostrar pra gente que o cara tá numa situação terrível, que ele não consegue sair daquele lugar, que tem muito infectado, que é muito perigoso. Mas aqui existe uma reviravolta, já que no meio dessa correria surgem ali para ajudar o Spike os Teletubbies ou então os Power Rangers. Isso mesmo, um grupo de pessoas com trajes coloridos que batalham contra esses zumbis utilizando técnicas de combate à la Bruce Lee, eu imagino, ou qualquer outra coisa parecida. Enquanto tem um cidadão com uma coroa que se denomina Rei, que observa tudo e todos e comenta ali pro Spike que ele pode ingressar aí junto no grupo. Let's be pals. Esse final até faz uma conexão com o início do filme, com a primeira cena, já que lá esse suposto rei era apenas uma criança, né, no início de todo esse surto. Então aqui a gente vê ele 28 anos depois daquele período. Mas de modo geral é simplesmente bizarro. Esse aqui é um filme mais pesado, mais introspectivo, e quando chega no fim e a gente vê os Power Rangers dando pirueta, cara, é uma mudança de tom inacreditável, inacreditável. Mas a verdade é que esse final só foi gravado e colocado dessa maneira porque eles estão rodando outros filmes desse universo, onde essa história vai ser relevante, e eles queriam criar uma correlação entre as coisas, talvez um cliffhanger e tal, mas a verdade é que eles dão um soco na sua cara, né? Essa cena é bizarra, e se cortar o filme fica melhor. Hugh Grant foi por anos o bonitão dos cinemas, um galã que estrelou vários filmes onde ele chegava com seu jeito galante e conquistava as pessoas. Com o passar dos anos, no entanto, o ator se recolheu, sumiu um pouco das telonas, a gente já se desacostumou a ver o rosto dele em grandes produções, mas recentemente ele voltou e tem aparecido em vários blockbusters, como Dungeons and Dragons. Porém, a gente não tá aqui para falar sobre esse filme, e sim sobre Herege, um terror que chegou de mansinho, tinha um trailer muito interessante e uma premissa que também é muito legal. Não vou impedir vocês, se quiserem ir, mas quero que usem a fé para escolher a porta de saída.
Nesse filme, Hugh Grant interpreta o Sr. Reed, que recebe ali à sua porta duas missionárias, né, que querem pregar um pouco a religião dos Mormons. Elas chegam ali, querem trocar uma ideia com ele e tudo mais, e ele as convida para entrar na casa. Elas não podem fazer isso, são duas mulheres, enfim, não é permitido que elas façam, mas eles assim, ó, a minha mulher, ela tá lá na cozinha fazendo uma tortinha, coisa mais gostosa do mundo, entra aqui, vamos conversar um pouquinho. E a partir do momento que elas entram, elas não conseguem mais sair. Eu sou vagabundo, rapá! Isso porque o cidadão é galante no seu papo. As garotas até começam a explicar sobre a religião delas, o que elas acreditam, mas esse rapaz se mostra herege. Ele se mostra um descrente nesse convencimento todo que elas estavam tentando empurrar nele. Então, para cada coisa que elas falam, ele vai lá e rebate. E você que tá vendo o filme, fica completamente fisgado. Você fica que nem... Muito legal. Você fica que nem um imã, assim, grudado na geladeira, tentando descobrir, tá, mas pra onde é que vai essa história? E eles puxam um papo, depois puxam um outro, ele dá um relato, ele fala uma história, e você vai ficando preso. Você vai ficando preso. E cada vez melhora mais esse filme. Os humanos são falhos, você é falho. Eu não é falho! Até que ele começa a se encaminhar pro final. Ao longo da jornada é muito legal e o Reed, ali, o personagem do Hugh Grant, ele vai falar que ele conhece a verdadeira religião, que todas as outras religiões são baseadas em uma aí que ele descobriu. E aí ele começa a querer apresentar essa religião para as garotas, começa a querer que elas se interessem por isso e vai chegar um momento ali, isso não no final do filme, mas antes, que ele vai enfiar as duas no porão e elas vão até encontrar uma espécie de profeta lá embaixo, né? I need a witness. You. To verify that the miracle is real. Uma pessoa que vai passar por um processo de ressuscitação. O que é absurdo você assistir isso, tenta entender como é que isso aconteceu, o filme vai te explicar eventualmente, mas fato é que desse momento até o final, aí viram jogos mortais. E aí vai virar esse cidadão cheio de armadilhas, de coisas que ele inventou e criou, então todo aquele papo, aquele negócio, aquele diálogo engrandecedor, vai virar uma batalha de gato e rato. We're talking about magic underwear. O filme, no fim das contas, vira perseguição de um assassino às missionárias. Ele tranca elas lá embaixo, elas vão ir para um lado, vão ir para o outro, vão pegar uma arma para tentar atacar ele, e aí ele é o MacGyver, porque ele tem o porãozinho dele, com todas as suas criações, com todas as torturas que ele imagina e tudo mais. Então ele é um filme que começa como um terror muito psicológico, muito diferente também, né, porque ele traz algo muito inusitado. Uma direção muito boa também, né? Só que ele termina num lugar comum. Ele começa vendendo pra gente essa parada, não, porque tem uma religião verdadeira, porque agora eu quero testar a crença de vocês, vamos ver se vocês acreditam, se não acreditam, e ele termina na parada de sempre, entendeu? Assassino tentando caçar Final Girl. Eu achei muito broxante, porque o trailer vendia uma ideia, o filme também era outra parada, só que ele preferiu terminar num lugar comum. Então você até pode gostar do filme, porque no início ele é muito legal, e você pode até não se incomodar com esse final mais convencional, mas pra mim, foi uma decepção muito grande. Esse aqui é o tipo de filme que me deixa triste. Quando ele começa muito bem e ele termina no que eu acho, muito qualquer coisa, aí ele perde demais, sabe? Fica aquela sensação de que ele podia ter sido muito melhor. Que tristeza. Lá em 2017, a DC vivia um cenário completamente diferente nos cinemas, porque agora a gente está vivendo o DCU, esse universo criado aí pelo James Gunn, que tem aí o filme do Superman como grande bastião e que daqui a pouco vai ter mais produções para ver se vai dar certo ou não. Mas em 2017 era DCEU, tinha um E junto ali. E nesse universo, uma das personagens mais promissoras era ela, a Mulher Maravilha. E chegou em um momento muito propício, afinal de contas o DCU vivia um período muito turbulento, já que recém havia lançado Esquadrão Suicida, que não agradou a ninguém, e Batman vs Superman, que foi um filme extremamente divisivo e que teve um sucesso muito abaixo do que se esperava. Afinal de contas, juntava dois heróis muito grandes, era para ter sido um estouro de bilheteria e não passou nem perto disso. Então, quando chegou a Mulher Maravilha da Gal Gadot e esse filme deu certo, esse filme agradou a todo mundo, foi uma sensação de alívio. Essa talvez tenha sido a primeira vez que esse universo da DC de fato tenha feito todo mundo concordar, sabe? Não teve alguém que dissesse assim, não, esse filme é muito ruim. Isso não aconteceu, as pessoas assistiram e gostaram, o que não significa que ele seja perfeito.
É, meu amigo, o filme é bem bom, na verdade, e eu acho que ele é tão bom, mas tão bom nos seus 2 primeiros atos, que o pessoal acaba esquecendo que o final é bem abaixo. E até abaixo do que o filme estava construindo enquanto história, né? Porque a gente vai lá pra Mulher Maravilha, que mora em Temícera, um local afastado do mundo, que tem um contato, eventualmente, com a nossa realidade, e assim eles entendem que existem essas guerras, essas grandes guerras. E a desconfiança da Mulher Maravilha é que tudo isso está associado a Ares, o deus da guerra. Então ela vai nessa jornada querendo acabar com esse maldito vilão. Acontece que aqui no nosso mundo, na nossa realidade, Diana tem contato com os humanos e começa a perceber, né, ali do alto da sua ingenuidade, que os humanos também têm muita maldade dentro de si. Eles não são santos nessa história, não. E o filme vai se construindo com isso. Ah, o ser humano é mau também, o ser humano se mata por maldade, por conquistas, por guerras, às vezes sem sentido, e isso vai sendo construído. Aí no final a gente entende que o grande responsável pelas guerras era ele, Ares mesmo. Isso aí, toda a construção da maldade humana, guerras talvez não precisam ter influência de Ares, pode ser só a maldade do humano. Não. É um boneco de CGI que realmente mexe com a cabeça de todo mundo e vamos terminar o filme com uma batalha de boneco. Eu acho que o pensamento é esse, entende? É um filme de herói, cadê a batalha de boneco? Tem que entrar em algum lugar e puseram no final a batalhazinha de boneco, né? E eu acho que o Ares poderia estar na trama. Faz todo sentido ele estar ali, ele ser um dos caras que eram desengravatados, que tava agindo por baixo dos panos e tal. Faz todo sentido no mundo. Agora, o filme tem que terminar com batalha de boneco e perder um pouco desse subtexto de que a verdadeira maldade é intrínseca ao ser humano. É o contrário que aconteceu, por exemplo, com X-Men em Primeira Classe. Que o final é justamente deles entendendo, os mutantes, que o problema são os seres humanos e que eles agora vão ser caçados pelos seres humanos. Então é uma virada completamente diferente. O final de Primeira Classe é muito memorável, muito bom. Aqui, Mulher Maravilha acaba tendo esse final meio xoxo, que é essa batalha horrorosa, tá? Essa batalha feia desse cidadão de bigode e armadura de Ares. Porra, um cara de bigode com armadura de Ares? Não pode. Da aula é bigode grosso. O cinema nacional passa por maus bocados em vários momentos. Isso porque precisa enfrentar várias pessoas com comentários tipo: cinema nacional não presta. Eu não aguento mais ver o Leandro Hassum. E é verdade. Brasileiro só sabe fazer filme de comédia. Mas sim, a gente entende que o cinema nacional às vezes acaba passando por esse negócio de focar demais em comédias tipo Leandro Hassum e verdadeiras obras interessantes acabam ficando esquecidas, né? E esse provavelmente é o caso de Uma Família Feliz, um filme recente, nacional, que não é de comédia e que tem uma história bastante interessante. Eu quero que você saia. Nesse filme a gente acompanha um casal interpretado pelo Reinaldo Gianecchini e pela Grazi Massafera, que possuem 2 filhas e estão prestes a receber mais um membro para essa família. Na teoria, eles são a família perfeita, a família de margarina, entendeu? De comercial de margarina. Uma família feliz. Uma família feliz, não à toa que os atores que estão aqui são quem? Esses 2 atores que visualmente são perfeitos para isso. Que delicinha! É, porque aquelas Massafera toda bonita, treinada, malhada, Reinaldo Gianecchini também, sempre ali cuidando da alimentação, correndo no Leblon. Esse pessoal pensa nessa parte estética. E o filme, ele pega esse conceito de família feliz e subverte. Isso porque uma das garotas ali começa a aparecer com hematomas, machucados, ninguém entende o que está acontecendo, e o pessoal começa a querer olhar nas câmeras, não consegue encontrar nada muito concreto, e vai se criando um clima bizarro de que talvez quem esteja batendo nessas crianças é justamente a personagem da Grazi Massafera. Isso porque essas 2 garotas não são filhas dela, ela é apenas madrasta. Já pensou em diminuir o ritmo? Pra ficar mais com as crianças aqui? Pega leitinho. Gente, eu tenho meu trabalho. Vai se criando um clima tenso entre os brothers e entre os pais das crianças, porque aí o pai acusa a mãe já começa a ficar maluca, começa também a ver algumas atitudes erradas dentro da família e a gente vê esse círculo viciante de acusações pra lá e pra cá. Eva, a personagem da Grazi Massafera, não aguenta mais e ela tá sedenta pra provar sua inocência. Então ela consegue, ali por meio de algumas câmeras, imagens que provam que quem está batendo nessa criança é a irmã dela. Tem uma daquelas garotas ali que é o capeta encarnado, a maldade pura. Então ela decide que vai pegar e levar essas crianças para outro local, já que ela está sendo perseguida pelo seu marido e tudo mais, vai deixar elas lá afastadas,
poder provar isso pro marido dela, então depois ela vai poder encontrar todo mundo e seguir vida, né? Toda a jornada é bem intensa, ela funciona muito bem, temos boas atuações, mas quando a gente chega nesse momento final, no momento derradeiro da resolução do todo, aí as coisas acabam acontecendo de uma maneira um pouco abrupta. É meio bizarro, tá? Porque o negócio é o seguinte, ela descobre que a criança é malvada e que tá batendo na irmã. Então ela prende essa criança com a outra irmã num quarto e vai lá tentar pegar os vídeos pra entregar pro marido. Só que nesse momento, quando ela volta pro quarto pra ver como é que estão as duas crianças, aquela malvadinha matou a irmã. Ela virou uma estrelinha. E essa Eva é tão tonta que ela conseguiu perder os arquivos que comprovam que essa menina era malvada. Então ela chega numa conclusão que é bizarra. Ela pensa assim, cara, eu acho que eu vou pegar um carro, vou botar essa garota, vou me jogar na frente de um caminhão pra deixar o meu marido e o meu filho recém-nascido vivos e bem. Porque ninguém vai acreditar que essa guria é malvada, entendeu? Eu vou me matar! Sabe o que me incomoda muito quando um filme recente começa a usar tecnologia e ele aposta no uso da tecnologia, mas ele não utiliza ela da maneira como a gente usa no dia a dia. Porque eu tenho câmera na minha casa. E se eu quero saber o que aconteceu 2 horas na minha casa, eu entro na nuvem e tá lá a imagem, entendeu? Eu não preciso depender desse arquivo que tá em determinado lugar e não sei o que. Sei lá, o acesso é tão fácil. Você manda pelo WhatsApp. Não, fica lá pra você e manda pra mim. Eu tenho a imagem das tuas filhas se espancando e aí eu te mando... Não vou te mandar porque eu sou personagem do filme, eu sou tonta, eu vou confiar que a tecnologia vai aguentar no pendrive. E a outra menina é uma gênia também da tecnologia do hackeamento, né? Que ela consegue acessar o computador e apagar esses vídeos. Cara, eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas na minha memória, ela meio que quebra o notebook. E aí, quebrando o notebook, a personagem da Graça Massafera entende, ah não, agora perdemos os vídeos, não temos o que fazer. Que isso? Me fudi! Poucos filmes começam tão bem e tão magnéticos quanto Baby Driver, porque esse daqui é um longa que assim, ó, ele é meio que um espetáculo visual que você está acompanhando. Audiovisual. O que tá acontecendo, baby? Audiovisual, porque também tem um apuro, uma mistura entre música e movimentos que é muito impressionante. O filme é dirigido pelo Edgar Wright, que é um desses nomes que qualquer coisa que ele lança a gente tem vontade de assistir, e aqui ele revela uma faceta muito diferente do que já tinha apresentado, porque ele simplesmente dirige um grande filme de ação que tem como diferencial essa sincronia com a música, né? Então a batida da música, o personagem principal troca a marcha, aí tem uma batida diferente, ele gira o volante, ele faz a música com os movimentos do carro também, pô. Você fica apaixonado por esse filme. Ele começa muito forte, a trama não é muito complexa, é roubar algum local, precisa de um time pra fazer essa missão e tudo mais. A trama é bem simplória, mas ela funciona muito bem e você vai vendo cena após cena de perseguição como ele consegue dirigir bem. E tudo gravado de uma maneira espetacular, a maior parte das cenas, inclusive, tudo com efeito prático, te convencem de que isso aqui é um baita filme de ação. Porém, conforme o filme vai andando, parece que ele vai se tornando menos criativo do que ele era no início. Então, aqueles 2 primeiros atos, talvez especialmente o primeiro ato, que era muito impressionante, que visualmente era muito incrível e que principalmente era muito mais subjetivo, né? Porque o personagem principal, o Baby, ele não fica falando, ele não tem papo, entendeu? Ele lembra muito aquele filme Driver, que tem o Ryan Gosling, só que com um tom diferente, mas é o mesmo esquema de ter um piloto muito habilidoso e que não quer papo com ninguém. Esse é o lance. Só que conforme o filme vai se aproximando do final, ele vai virando uma jornada um pouco mais convencional de assalto e de ação. Então a gente vai ter algumas decisões que não fazem muito sentido, a gente vai ter muito mais diálogo, muito mais interações entre os personagens. E os personagens tomando atitudes que eles não tomariam. Isso incomoda, né? Quando um personagem... Tu já tá acostumado com ele, tu sabe como é que é o modo de pensar do cidadão e ele pega e faz uma coisa que não tem nada a ver. Tu fala assim, por que tu fez isso, cara? Que isso? Burrice. Obviamente que o final não estraga o filme. Esse daqui continua sendo um filme muito legal. E o final nem ruim é. Não é ruim, é que ele só está abaixo do que a gente viu no começo, entendeu? Esse aqui talvez seja um roubo na lista, porque de fato ele não é um final ruim, mas ele é um final muito convencional para um filme que até então era muito especial. Mas eu acho que faz sentido esse item final aqui ser um pouco ruim, até pra gente
fazer esse negócio meio meta, entendeu? O vídeo termina meio mal. Isso é boa. A gente começou com os melhores itens pra terminar com um item que claramente é falho e que a gente tem que ficar jogando pra lá e pra cá pra chegar num consenso, né? É verdade. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo com um final ruim, deixa um like agora mesmo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta aqui outro caso que isso aconteceu. A gente pegou exemplos um pouco mais recentes nesse vídeo aqui, né? Mas assim, pra não estragar a experiência, pra gente terminar com um final ruim, mas ainda manter algum tipo de qualidade... Manter um nível de respeito mútuo. Acessa o link que está aqui na descrição do vídeo, na verdade, os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Vai ter link pra roupinha também aqui embaixo, talvez tenha link pra Insider, talvez tenha link pra loja. Então, ó, corre ali embaixo e aproveita.